do pregador, Senhor. E fala, Senhor, a tua igreja, Senhor, que somos nós, o teu povo, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 243 da harpa, Sarinha. Glória a Deus, Eleazar. Glória a Deus. Vamos louvar o hino da harpa cristã, para nós darmos início a esse culto. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, assim nos enlaces, para nos bordado, ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, e no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vou cantar mais um, tá bom? 242, da harpa cristã. Eu confio firmemente, tá bom? Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou, santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia, que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou, santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia, mas sim um sublime canto que para sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou,
Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou descansar. Eterna glória Cristo me comprou. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por cada um de vocês que estão aqui. Hoje, a preletora dessa tarde será a nossa querida irmã Vera, né? Vamos passar a palavra para ela, para ouvir o que Deus tem para trazer aos nossos corações. Vera, a palavra está com você. Quero saudar todo capaz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, toda raiz de tristeza, de amargura, seja jogada por terra agora. O tema da minha palavra é a segurança daquele que se refugia em Deus. É o Salmo 91, o salmo bem conhecido de todos nós, o salmo que me acompanhou em toda a minha trajetória de vida. Hoje eu tenho 61 anos, tenho muitas vitórias para contar de Deus, muitos livramentos, muito socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, e o salmo que eu quero ler, ele começa dizendo que é a segurança daquele que se refugia em Deus, que é o 91. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. E eu quero declarar agora, nessa tarde, que você não será atingido. Então, o que eu quero passar aqui é que a gente possa trazer à memória tudo que o Senhor fez na nossa vida até o momento. Será que essa semana nós tiramos um momento para agradecer a Deus, falando muito obrigado a Deus pelo ar que nós respiramos, pela nossa saúde, pelo nosso alimento, pela água que mata a nossa sede, pelo amanhecer, pelo entardecer, pela nossa família, pela nossa saúde e pelo sonho que se tornou realidade? Quantas vezes, né, nós temos a oportunidade de agradecer a Deus quando recebemos e deixamos passar aquele momento e não abrimos, não falamos com a nossa boca quando levantamos da nossa cama. Obrigado, Senhor, pela vida. Eu não me esqueço da minha irmã Érica, que falou que uma menina da igreja dela foi dormir e não levantou mais, não acordou mais. Isso aí é um despertamento para todos nós, né? Porque a nossa vida é como um sopro, né? A gente não sabe o que pode acontecer a qualquer momento. Diante dessa lembrança, né? Eu quero dizer a vocês que é muito importante você agradecer ao Senhor. E através dessa palavra que eu estou falando aqui, eu quero lembrar de um almoço que eu fiz lá na Itaité.
sem motivo, eu quis agradecer a Deus, não tinha motivo, um motivo assim declarado, e eu botei uma faixa: "Deus, obrigado por tudo". E ali, eu não sei se Beth, Érica lembra, que foi irmão Ney, que foi todo mundo ali, foi lá na Itaité, eu botei uma mesa, e ali eu fiz um almoço para eles, e ali eu estava agradecendo a Deus não por um minuto, não por um motivo, mas eu estava agradecendo a Deus. E é muito importante você agradecer a Deus antes de você conseguir as suas bênçãos, as suas vitórias. E é interessante que quando eu fiz aquele almoço, naquela época, eu eu não tinha ainda essa casa, eu não estava ainda aposentada, eu não tinha ainda minha netinha, e não tinha muitas coisas que Deus me deu no dia de hoje. Esse foi o primeiro que eu fiz. E os anos vão passando, e eu fiz outro culto, foi quando eu me aposentei. E quando eu me aposentei, a primeira vez, né, que eu falo que eu tive 2 aposentadorias, não tive, só tive uma, mas a primeira, quando eu fui lá e vi, e senti aquela alegria muito grande que o Senhor já tinha me falado quando eu fui a Marechal, e eu participei ali de uma apresentação, né, e eu fui lá naquele ensaio em Marechal, aí lá naquela apresentação a irmã: "Quem sente no coração de vir aqui fazer parte?". E eles cantaram aquele hino que eu não me recordo agora, e eu nessa apresentação eu fui, e eu queria que alguma coisa acontecesse na minha vida. Até o hino que o irmão Ivano canta muito, Beth, o irmão Ivano canta muito Oração, em tem fervente que ter. oração. Toda vez que eu escuto esse hino, eu lembro. Irmãos, foi uma coisa muito linda, sabe por quê? Era uma coisa linda, brilhosa, que eles botaram ali, tipo de pedra, lá em Marechal. E cada pessoa indo, levando um pedido, mas era um pedido que eu acho que ninguém tinha que levar pedido. Mas eu, fervente oração, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar. Irmãos, eu fui assim, e todo o meu ser ele controlar. E ali eu botei ali aquele pedido. E quando eu olhei para o alto, eu vi as pessoas ali glorificando a Deus, sabe? E foi uma coisa tão tremenda que eu senti que ali eu tive uma resposta, uma vitória. E dali eu vim, sentei no meu lugar e eu lembrei que faltava 3 dias que eu tinha marcado ali no INSS para ver se estava na época de eu me aposentar. E eu lembro que o Zé falou assim para mim: "Vera, não vai ver não, falta muito tempo". A palavra negativa que tu escuta, né. Irmãos, e eu falei: "Não, eu vou". E eu fui toda bonita, cheguei atrasada no trabalho, mas eu lembro que eu peguei a minha roupa bonita, eu fui bonita, e eu sentei ali naquela mesa, e aquela menina falou: "Gente, e os 6 meses que faltavam, eram os 6 meses do seu Isaac, que eu trabalhei ali naquela confecção, ele não assinou minha carteira, ele só assinou os 6 meses que faltavam para mim completar, vocês acreditam?". E ali aquela menina falou para mim: "Olha, você já pode se aposentar". Irmãos, e quando eu saí dali, foi uma alegria que passa assim na tua cabeça, que eu trabalhei numa confecção, eu trabalhei na casa da banha, eu fui ali caminhando, eu fui ali perseverando, eu tomei a carta da minha irmã, que era para Beth, que meu irmão, peço perdão à família, mas eu fiz isso, me dá essa carta tem que ser minha, por isso que a gente brinca, mas Deus sabe de tudo, né? Por que que aquela carta veio para minha mão e não para a mão da Beth? Que eu falei: "A Beth já está lá, ela vai ser admitida", ela estava no banco, e ela não foi, né. Mas ali, irmãos, eu consegui, né, essa carta, e ali eu me aposentei, né. E aí, nessa primeira,
esse já era o meu segundo culto, né, o meu segundo culto. Eu eu quis agradecer a Deus e eu pedi um ônibus, que eu trabalhava numa empresa de ônibus, para vir toda a igreja da Faia. Irmãos, foi uma coisa maravilhosa. Aquelas crianças vieram com o café da manhã que eu fiz, mas elas comeram muito. E depois eu trouxe o churrasqueiro de lá da Jacê, que era o Maurício, ele fez aquele churrasco maravilhoso. Eles foram lá para Cabo Frio, conheceram Cabo Frio. E isso aí, gente, para eles foi uma coisa assim maravilhosa. E eu me alegrei, até a falecida Dona Maria, duas pessoas que estavam nesse culto, que era a Imanete, faleceu, e mais aquela jovem, né, dali da Faia, aquela jovenzinha, ficaram tão felizes. Irmãos, e na hora de ir embora, às 5 horas, que a Érica e a Beth foi, eles comeram tanto que vomitaram, as crianças saíram vomitando no ônibus. Irmãos, eu vejo assim a providência de Deus, né? Que como foi fartura, como foi bênção. E dali aquele culto foi bênção, eles chegaram em paz debaixo de chuva, né? Foi uma chuva na hora de ir embora. E esse foi o meu segundo culto. E o meu terceiro culto foi na igreja da Faia, que eu fiz esse culto. E nesse culto eu lembro que o pastor Paulo falava, que eu estava contando ali meu testemunho, e ele falava: "Irmão, mas a hora está chegando, mas você ainda não chegou nada", que ele estava preocupado com o horário e achou que eu ia fazer uma festa, um monte de comida. Aí eu falei para ele, não contei, irmãos, falei: "Os garçons vão vir e vão servir a eles". Ele não entendeu nada. E é verdade, os garçons foi um envelope que eu dei. Gente, eu dei ali os envelope para cada um que foi ali confraternizar, se alegrar comigo ali da minha vitória. O interessante é que quando as pessoas viram, elas achavam que ia ser apenas uma palavra de Deus, mas quando um abriu, o outro abriu, o outro abriu, irmãos, foi uma coisa tão linda, foi uma coisa assim tão maravilhosa, que quando acabou o culto, as pessoas que não foram me ligaram e falaram: "Poxa, eu tinha que estar nesse culto, mas eu estava numa prova. Poxa, eu não pude ir". Então, fica aqui a dica para vocês: culto de ação de graça é momento de você se alegrar e receber. E recebi de vocês. Eu lembro que a Solange não foi, né, Solange? Aí a Solange: "Poxa, Vera, eu não fui". Não recebeu. Irmãos, mas assim, tinha que estar quem tinha que estar. Irmãos, e as pessoas me falaram, eu estava querendo um dinheiro. Eu dei essa oferta, foi para as pessoas ir para uma pizzaria. E ali na minha mente era um rodízio de pizza, ia dar. E quem ia servir era o garçom. Irmãos, eu recebi tanta palavra, né, de alegria de cada um, né, que recebeu. E eu lembro que o Sérgio estava, e no final o Sérgio também foi agraciado, né, Sérgio? Não com o envelope, mas com tudo, que as pessoas não foram. Eu orei até: "Senhor, como que vai ser?", porque eu falei que ia dar para a igreja. Muita gente faltou, né, e tudo que sobrou foi dado para a mão do meu irmão, viva la para a glória de Deus, né. Então esse, primeiro, segundo, terceiro e o último foi o quarto culto. Quando realmente eu me aposentei de vez, porque vocês sabem, né, que eu ainda continuei trabalhando para a glória do Senhor. O Zé veio para cá, matriculou o Gabriel. Eu falei: "Zé, mas eu ainda estou trabalhando", e eu pedindo para ser mandado embora, pedindo, mas Deus estava me guardando para mim só sair no momento dele. E quando eu saí, Deus me abençoou novamente, que eu saí com meu plano médico com 2 anos, com meu ticket 2 anos, e 1 ano, irmãos, e saí com dinheiro a mais.
E foi assim, uma bênção muito grande. Aí eu senti no meu coração que eu tinha que fazer outro culto. Mas quando eu decidi fazer, era dia 30 de dezembro, olha só. A igreja vinha, vocês vindo, muita gente, era ano novo, preocupado com a ceia, mas Deus fez esse culto ser concretizado. E eu lembro que o pastor falou nesse momento que todo mundo está fazendo a ceia, está fazendo comida. A Vera deixou esse tempo para agradecer a Deus. Irmãos, e foi uma benção, foi uma coisa tão maravilhosa que estava o Ari, estava o Sérgio, estava a Cláudia, estava o Eleazar, estava, me ajuda a lembrar, todos o Sérgio, o Rodrigo, a Alice, e uma pessoa também que estava nesse culto, que era colega da Alice, ela recebeu a bênção, que ela foi ali, ela queria um trabalho, e ela conseguiu o trabalho, que ela parece que queria trocar de emprego, e nesse culto ela recebeu, que foi um culto abençoado, no qual eu lembro que eu contei um testemunho de um testemunho, não, eu falei que a gente tem que ter um coração agradecido, ter um coração de reconhecer quando Deus te abençoa. E quando antes de Deus te abençoar também, porque aquele culto que eu fiz, meu Deus, muito obrigado por tudo. Eu creio que foi a porta que abriu na minha vida para tudo que Deus me deu até hoje. E vocês acreditem ou não, o que aconteceu comigo foi 3 livramentos que eu guardo aqui na minha memória. Primeiro foi livramento, foi quando eu estava indo para a escola, estava levando, a Érica me lembrou, estava indo para o trabalho, cheguei atrasada, e a Érica falou, Vera, hoje tem reunião, vem na reunião. Aí eu trouxe a Manuela, não sei nem por quê, né, Érica? Nem me lembro, mas eu trouxe a Manuela e o Gabriel já estava na escola. Não sei se ela estudava à tarde, não sei, mas eu peguei a Manuela e no carro tinha uma irmã, deu uma palavra, que eu sempre andava com a palavra no carro, e ela falou assim, da Igreja Renascer, ora agora a Deus pelas tuas coisas, porque o diabo quer roubar as tuas coisas, ele quer roubar a tua bolsa, a tua casa, a tua vida. E ali, Manuela, vamos orar. E ali eu orei e fui para o colégio. E eu parei ali na porta do Salesiano. E a Érica veio a meu encontro, eu não sei se eu fui lá, voltei, Érica, não posso demorar que eu vou trabalhar. E eu lembro que eu estava dentro do carro e a Érica estava assim falando comigo, e a Érica falou assim para mim, Vera, não dá mais tempo. Mas quando a Érica falou, eu vi um homem que estava vindo, um rapaz, que ele estava com a camisa de São Jorge. E eu senti que ele vinha. Aí eu comecei a repreender, Senhor, o teu sangue tem poder. E eu não consegui mais ver nada, nem ninguém, só aquele homem com uma arma apontada para mim e falando: perdeu, perdeu. E o que eu fiz e que eu não aconselho ninguém a fazer, o Senhor, ele estava ali comigo, eu repreendi o inimigo ali naquela hora. Irmãos, e ele apontou a arma assim para mim, e ele falou: perdeu, perdeu. Quando eu olhei para ele, meu carro só tinha pago uma primeira prestação 60 vezes. Não tinha seguro, irmãos. Mas isso também passou num relance na minha mente. Mas o que eu, ousada pela autoridade do Senhor, numa arma, eu botei a mão na arma e falei: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. 3 vezes. O sangue de Jesus tem poder. Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. E ninguém pode levar. Nisso que eu estava profetizando, a Érica estava vendo o rapaz que estava entrando no carro e eu não conseguia ver. Nisso, esse cara que estava me assaltando, ele não teve outra alternativa a puxar a arma e engatilhar. Nisso, eu acelerei o carro, fui pelaquela rua e a bala não saiu. Vocês acreditam? A Érica é testemunha. Ele, plaque.
e a bala não saiu. E eu saí ali daquele lugar que eu estava parada, buzinando, era no Salesiano, muito carro na frente, eu pi, 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 pi. As pessoas, essa mulher é maluca, eu saio, saio. Quando você vê assim alguém buzinando, é alguma coisa de absurda que aconteceu. E eles chegaram e eu passei entre a calçada e a rua e fui direto, não lembrei da Érica. Cheguei na minha mãe, botei meu rosto no chão, agradeci a Deus por esse livramento, corri na oficina para falar com o Paulinho, não sei se a Érica ligou. Aí, graças a Deus, a Érica voltou. A Érica, eu nem lembrei de Érica. Eu fui embora dali, Senhor. Mas Jogou na Deus, Mas Jesus lembrou de mim, porque tu foi embora e me deixou com eles. Mas Jesus lembrou de mim. gente, poderia ter pego ela, né, e ter feito alguma coisa com ela. E eu creio que na mente deles eles devem estar falando: essa mulher é maluca, essa mulher, poxa, essa mulher fez isso. E eles ficam mais na frente, né? Então, irmãos, mas não fui eu. Foi o Senhor que nos guarda, que nos cerca, que nos protege, que tem uma nuvem sobre nós para nos guardar, porque toda vez que eu oro, a Alice e o Rodrigo ri, que eu oro assim: Senhor, nos esconda debaixo da tua fumaça, esconda-nos dos homens maus e sanguinários. E eu creio que essa fumaça existe, que os homens maus e sanguinários, eles ficam cegos quando você passa. Nenhuma bala, nenhum homem mau, nenhuma palavra proferida contra a sua vida acontece, nenhum mal. E eu oro assim, e o Senhor, ele tem nos guardado. E o terceiro livramento foi o pior de todos, né? Foi quando a gente saiu, né? Os livramentos que eu tive no trabalho, que eu tive desse assalto, quantas vezes eles fizeram uma fila de 30 pessoas, 30 foram mandados embora na minha vez. Você está chorando por quê, Vera? Você não vai ser mandado embora, não. Aí tu respira, você vai trabalhar lá em Irajá. É muita glória, né? Mais uma vez, Deus preencheu, guardou aquele trabalho que até o dia de hoje. E o meu último livramento, o pior de todos, né? Que eu sou muito grata a Deus, que eu nunca vou me esquecer, foi no dia, né, que a gente comprou essa lancha, passeamos um dia, eu e Zé, e o Rodrigo, por sua vez, falou no sábado não estava bom, eu chamei até a Beth para ir comigo, não estava bom o tempo, aí a Beth foi embora, a Beth ainda falou: Vera, o tempo está ruim, mas a gente é muito ansioso e apressado, né? O Rodrigo falou: não, eu não saio daqui sem dar uma volta nessa lancha, que o Rodrigo ia segunda. Aí você fica, gente, tipo anestesiada. Você entra naquele embalo de que é verdade, vamos sim aproveitar. Não olhamos o tempo, assim, quando nós chegamos na lagoa, estava tudo bom, mas Deus tinha dado um aviso antes. A gente esqueceu a chave da lancha, não sei se vocês sabem disso. Vocês acreditam que a gente estava na lagoa, estava todo mundo dentro, quando foi pegar a lancha, cadê a chave? Quando foi ir, entendeu? O Zé ficou nervoso e falou: vocês esqueceram? Aí o Rodrigo e o Gabriel não foi, né? O Rodrigo e o Diogo foi e voltou. Isso já era um sinal, né? Para a gente não ir, mas a gente com alegria, nós vamos, vai ser muito bom. Aí, gente, nós ligamos, demorou a ligar também, detalhe, hein? Demorou a ligar, tivemos que ligar para o Gabriel explicar, porque na hora da ignição tem um macete ali. Aí a gente tentou e ligou. E fomos. Ficamos lá, naquele paraíso lá, que é o Roberto Marinho, e lá inventamos de almoçar. Não era, porque da outra vez que eu fui era 2 horas. Almoçamos, tudo bem, saímos dali, fomos lá para aquele Rei da Tainha, almoçamos. Depois do almoço, fomos assistir a live. Assistimos a live, gente, já era 5 e pouca. Não era nem para ter almoçado. Mas tudo bem. Saímos dali. Engraçado que ali, quando você olha, o tempo está tranquilo, está tudo bom.
A gente não conhece, né? Aí você saiu dali, estava tudo bom. Aí fomos. Quando nós fizemos a curva, o vento se levantou, o vento e as ondas da lagoa começaram a ficar muito altas. Só que a gente estava contra o vento. Aí, na hora que você está contra, a lancha ficava fazendo assim, pá, pá, e conforme ela batia, porque tu estava contra, e a água na nossa cara, na cara do Rodrigo, a Larinha ficou toda molhada, a Larinha ficou toda molhada, a gente, porque a gente estava contra a maré. Aí o Rodrigo tinha a experiência que o Rodrigo ele pilotou lá na aeronáutica, aquela plaineira, né, uma lancha grande, não sei se eu estou falando certo, do Maranhão, que fazia a travessia do Maranhão. E ele sabia, e ele queria encontrar um lugar mais seguro, só que a água salgada atrapalhava a visão dele. Mas, gente, alguém tinha que clamar naquele momento. E eu vi, eu olhava assim para a cunhada da Alice, a, a cunhada da Alice, que eu esqueci o nome, Natália. Natália, eu olhava para ela e falava, vamos clamar. Aí ela falava, não, isso é normal, eu já passei nisso numa lancha. Mas aí eu não liguei e falei comecei a falar. O Rodrigo até depois riu, porque eu falava em tom, voz alta, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direito do Senhor. E eu lembro que eu parei nessa palavra aqui, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. Não, peraí, né? Eu parei nessa parte aqui, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Porque tu, ó Senhor, o meu refúgio, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eu lembro que eu falei, porque eu estava vendo que a coisa estava feia. Mas você, eu falei isso com convicção para Deus, para vir no meu coração. Você não será atingido. E quando eu falei isso, em questão de segundo, a gente viu que a água entrou. A água entrou, eu não vi, porque eu estava olhando para lá. Parece que o motor parou. Depois a gente soube que entrou água na bateria, o cano que liga, ele desconectou. Nisso, o Rodrigo não estava pilotando, era o Diogo, ele pegou um cooler, ele viu a água, ele pegou um cooler e jogou a água. Nisso foi questão de segundo. A lancha virou. Vocês sabem que eu não sei nadar, mas pela misericórdia de Deus, eu peguei o colete, não sabia amarrar, a Alice amarrou em mim. Isso aí é uma coisa importante, estar de colete. A Lara estava de colete. E o que aconteceu? Esse segundo virou. Quando virou, coisa que a gente não acreditava, que eu só acreditava que a lancha ia ficar parada e a gente ia ficar na deriva. A lancha parou, eu pensava que era só isso. Parou, alguém vai ver. Foi pior. Ela virou nitidamente. Nisso foi Lara no colo da Alice. A Lara estava com uma calça de Jesse. A Lara não, a Alice estava com uma calça de Jesse. Essa calça não deixava ela nadar. Ela estava com a Lara e ela sentia que estava puxando ela, porque aquela calça fica pesada, né? Aí ela arrancou aquilo da mão dela. O Diogo, irmão da Alice, veio catando 1, 2, 3, 4, 5, catou todos nós. Eu fui a última, a água veio em mim. Se eu não tivesse com o colete, eu iria submergir, porque quando ela vira, ela puxa você, né? Mas eu fiquei ali. Quando a gente ficou, a gente olhou, estava todos ali. Mas quando você ficou, graças a Deus, ninguém morreu. Aí na tua mente passa. Pronto, você olha, não tinha ninguém. Ninguém viu, nenhum barco viu, nenhuma pessoa viu. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E eu olhei para o alto e falei, Senhor, nós vamos morrer.
Senhor, isso eu já estava um pouco calma, olhei para o céu em voz alta. Senhor, faz alguém nos ver. Porque ali se falou, já está escurecendo. Mas o nervoso era tanto, eu não conseguia ver as coisas piores que iriam vir. Aí eu olhei assim para o lado, o sol estava quase encostando na lagoa. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, com a sua infinita graça, diante da palavra proferida, a palavra decretada, que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você, cada um de vocês não será atingido. Uma pessoa, Deus usou uma pessoa que morava no alto da Praia do Sol, que foi convidado para jogar um futebol e falou: não, eu vou para casa. Nisso, ele subiu a escada, olhou e viu nesse segundo o Rodrigo jogando cooler e a lancha afundando. Foi questão de segundo. Ele viu. E, para a glória de Deus, essa pessoa só tem uma vista. E dessa vista ele enxerga pouco, muito pouco. Ele usa óculos, a mulher falou, enxerga muito pouco. E foi ele, a pessoa que nos conseguiu chamar socorro. Nisso, ele, olha só como é que Deus foi tremendo. Ele chamou o bombeiro. Mas a gente estava ali, passou um barco muito longe, a gente, socorro, socorro. Ele não escutou. Mas olha o detalhe, como que Deus foi tremendo. Esse barquinho de madeira, ele tinha o telefone. Tu acredita? Foi uma coisa imediata. Ele ligou imediatamente. E essa pessoa que recebeu o telefonema, ela só tinha 1% de bateria. Só recebeu aquele pedido de socorro e a bateria acabou. Como é que Deus é cuidadoso, ele supre toda a necessidade, ele prepara todas as coisas e ele não te deixa sozinha, ele luta. Quando você pensa, acabou, e agora como vai ser? Entrega na mão de Deus. E aquele barquinho veio até nós. E aquele barquinho pegou a Lara, que não estava com a Alice, estava com o Rodrigo, que o Rodrigo não estava com o colete dele, ele estava com a boia da lancha, e ele conseguiu segurar a filhinha dele. E na hora que ele segurava, a Larinha falava: está muito frio, papai. E ele contava a história para Lala: Lara, nós vamos na areia, nós vamos brincar no castelo de areia lá. Nós já estamos quase chegando. Um pai acalmando um filho aqui na terra. E o nosso Pai Celestial acalmava todos nós ali. E nesse momento, o barquinho pegou, mas eu quero retroceder um pouco para falar que o Zé não sabe nadar, ele estava com colete, o Zé ficou totalmente em estado de choque. Ele ficou de costa com colete embaixo da perna, e eu falava: Zé, você está bem? E ele não conseguia falar, ele ficou totalmente em estado de choque. E eu estava bem, porque Deus sabe que eu sou medrosa. Irmãos, eu peguei o assento da lancha, não sei como, flutuou, e eu fiquei com aquele assento desse tamanho, e eu estava bem, eu virava a noite ali. Se fosse o caso, eu estava bem. Mas engraçado que quando você está ali com o teu socorro, você não quer pensar em ninguém. Gente, eu lembro que o Diogo, irmã da Alice, estava sem colete, ele botou a mão, eu falei: larga, pelo amor de Deus, você vai me afundar. Irmãos, e esse Diogo estava sem colete, e ele falou: eu não vou abandonar a Vera e o seu Zé. A Natália e a Alice estavam conseguindo. A Alice ficou desesperada, quis buscar socorro. E a Natália, ela estava ali dando força para o Rodrigo, ela também conseguia. Aí eles falaram: fica com o Zé e com a dona Vera, porque a gente não conseguia, e não conseguia andar. E, de repente, a maré estava trazendo a gente para trás, né? Aí esse barquinho chegou,
trouxe a Alice, primeiro pegou a Lara com a Natália, depois a gente falou, não, vai lá pegar a Alice. Pegou a Alice e depois pegou o Rodrigo, não, o Rodrigo ficou, aí foi a minha vez. Pensa num barco de madeira alto. Gente, eu pensei que eu ia agarrada no barco. É uma coisa muito alta. Eu falei, moço, tem escada? Ele não. Gente, pela misericórdia de Deus, pegaram em mim, me jogaram lá para dentro do barco. Eu caí toda torta, mas consegui pegar. E quando você chega lá, a coisa mais linda do mundo é você ver a reação das pessoas. Quando a gente chegou lá, já era de noite. Outra coisa que eu não consegui perceber. A gente já estava de noite, mas Deus não deixou a gente ver para não ficar desesperado. Eu não consegui ver que estava de noite. Eu não consegui. A gente estava realmente anestesiado. E quando a gente chegou lá, as pessoas abraçaram, choraram. Está todo mundo vivo, está todo mundo bem. Tinha 2 carros de bombeiro. Pegaram o Zé, botaram numa manta, a Larinha falava, afundou, a Larinha ficou em estado de choque, com tanto que ela chegou aqui em casa, ela andando no corredor, do nada falava, o barco do vovô afundou. Afundou, tipo de... Ela ficou assim, meia traumatizada. E ficou mesmo, porque aquela pancada da lancha, pá, pá, no dia seguinte, um dia depois, a gente foi no shopping, passava no quebra-mola, e ela falava, vovô, vai devagar, eu tenho medo, porque ela ficou traumatizada por causa do quebra-mola. Chegamos ali no bombeiro, falamos nossa história, levaram a gente até em casa, não tínhamos chave, não tínhamos nada, chave de carro, nada. Sem lenço e sem documento, os bombeiros levaram, saímos todos metidos, de lancha, daqui da Frecheira, tudo, gente, voltamos de bombeiro. Agora a gente ri, mas olha, é motivo de glorificar a Deus. Poderíamos estar voltando num funeral fúnebre, com uma notícia falando. E eu lembro que depois da live eu mandei uma mensagem para a Érica, porque eu vi que estava tarde. E eu falei, Érica, nós estamos saindo agora, porque eu também fiquei com medo. Eu não sei porque passou pela minha cabeça, deixa a lancha, pega o carro lá, pega um Uber, mas na hora ficamos cegos. Enfim, foi aquilo, a gente foi embora, aí foi aquilo, né? Contamos para a pessoa. No dia seguinte, aí o Rodrigo e o Diogo ainda ficou percorrendo a praia para ver se achava a mochila, os documentos do Zé, a identidade, porque o celular do Zé, da Natá, do Diogo, e do Rodrigo e da Alice foram embora. E o meu, gente, por incrível que pareça, eu esqueci meu celular e o Zé falou: eu não vou voltar para pegar teu celular, nada. Vai sem celular. E foi nisso, não desmerecendo quem perdeu, mas foi nisso que eu fiquei com meu celular. Foi por causa de um esquecimento. Aí tá, o dia seguinte chegou, você dorme, aí vem aquele peso que você se salvou, tu foi resgatada, Deus fez você sobreviver. Aí eu orei, ajoelhei, orei, Senhor, o que nós vamos fazer? Porque o Zé, vamos dar uma volta para ver se a gente acha as coisas, que a gente achou que ia estar tudo boiando, né? Na praia. Aí nós fomos, Alice, vamos lá agradecer aquele moço que nos viu. Nisso que nós fomos agradecer, aí ele contou que era cego, que tinha 1%. Sentamos de frente para a lagoa ali e ficamos ali agradecendo, quando de repente a Heloísa, que é a esposa desse homem, recebe um telefonema. Olha, eles vão lá, eles vão resgatar a tua lancha. Sem a gente pedir, sem a gente, porque a gente ia pedir o cara onde a gente comprou, que ele tem uma marina, sem a gente pedir, sem a gente se manifestar. Vai lá para a Praia Sudoeste. Irmãos, e nós fomos para lá, era 9h pouca da manhã, ficamos quase até 1h pouca. Então, eles resgataram. E quando eles primeiro vieram com o barco deles, quando ele começa a tirar as coisas, eu lembro que a Larinha, quando chegou, vovó, meu chinelinho da Frozen foi embora, vovó. Aí eu, mas olha como é que Deus, gente, Ele é o Deus da pequena e das grandes coisas. Ele é o Deus que se preocupa com os mínimos detalhes. Quando aquele pescador, aquele barquinho de madeira parou,
Ele tirou o cooler, ele tirou Coca-Cola cheia, tá? Ele tirou água, ele tirou o cooler de isopor, ele tirou o chinelinho da Frozen da Lara, o chinelinho da Lara. E quando ela viu, vovó, o meu chinelinho voltou. Olha como é que Deus foi maravilhoso. E a minha mochila, que todos sabem, aquela mochila cor de abóbora, que eu amo, né, Bárbara? Que eu ando nesse barco. Gente, a minha mochila. E a minha mochila tava o quê? O celular do Zé, cheio de água, a carteira com os documentos que ele não trocou, os documentos, né? Ele ia ter que trocar. E pegamos aquilo tudo e o barco ficou lá, e eles tiraram água, e dali ele foi direto para a Marina, para eles recuperarem o motor, né? O barco está na Marina, já ligaram o motor, já está praticamente bom. E aí uma pergunta, você vai ter coragem de andar? Na hora que aconteceu, eu falei, nunca mais na minha vida, chega, vamos vender. Mas a gente está orando, e tudo na vida passa, né? Aquele momento, você começa a olhar de outro jeito, você começa a ver que nós não fomos prudentes. Porque não olhamos o tempo, não tínhamos experiência, viemos tarde, e está na disserção, na vontade de Deus, né? Eu tenho vontade, sim, de dar umas voltas aqui na lagoa, uma coisa pertinho, nada de ir para muito longe. E Deus é que sabe, né? Nosso prejuízo dessa lancha foi desse motor, que, para vocês saberem, o valor foi R$ 2.000, para ele deixar toda completa, toda nova novamente. E é só motor, a lancha é toda de plástico, né? E está aí. E nós agradecemos a Deus, né, por essa vitória da vida, por eu estar aqui nessa tarde, contando, falando para você que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que a sombra do Onipotente descansará. Aquele que é grato, ele estabelece uma conexão com Deus. Deus, ele ama aquele que agradece, porque aquele que agradece está sempre abrindo portas para saúde, abrindo porta para nova prosperidade. Há uma diferença de ser grato e agradecer. Agradecer, você fala obrigado, esquece e encerra a sua bênção. Mas quando você é grato, você traz à memória aquilo que te dá esperança. Você traz à memória aquilo que aconteceu, aquilo que Deus te livrou de um assalto, te livrou da morte, a porta do teu trabalho não fechou, aquilo que você achava impossível, aquele plano que você fez, Senhor, eu vou fazer isso, me ajuda, e Deus vai abrindo porta, vai abrindo caminho, vai entrando na frente, vai quebrando corrente, vai dando vitória, vai te animando, vai fazendo você crer, eu sou contigo, vai, continua caminhando, continua crendo, o mar vai se abrir, Deus vai ser contigo. E hoje eu estou aqui para falar que Deus é maravilhoso, Deus é fiel, não só na minha vida, mas na vida dessa família, através da Beth, que abriu essa live para todo mundo contar, como Eleazar contou, o testemunho dele é maravilhoso. Eu me alegro, eu já fiz até um trabalho na faculdade falando do meu irmão que era empresário. O meu irmão começou vendendo pizza sem ter salário, sem ter nada, e Deus exaltou meu irmão. Saiba que teu testemunho é experiência para todos nós aqui para contar. Isso que aconteceu é experiência para mim e para vocês que estão aí do outro lado. Lembra, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, e não fecha a tua boca para contar. Até se você achou uma aliança na praia, como a Érica, que não tinha aliança, eu lembrei disso agora, e ela mexendo na areia achou uma aliança de ouro. Então, é pequenos e grandes detalhes. Deus faz acontecer. Como a minha cunhada Solange, que foi chamada para fazer parte de uma equipe na Olimpíada. A Solange, que mora em Irajá, a Solange levantou, deu o primeiro passo, fez o curso no Senai, e ali ela foi reconhecida, e depois as portas se abriram para ela que se amedrontou e
não quis continuar, foi chamada, mas o Senhor trabalha na vida de cada um. A minha irmã Beth, que sentada no sofá, falou para Deus: Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Gente, foi tremendo. A Beth sentada no sofá, Deus falou: não é uma faculdade, vai, faz o curso. E ela foi lá para o Senai, humildemente, ficou ali naquele instituto. Foi humilhada, talvez, por aquelas mulheres que pensavam que sabiam mais, mas no final, ela foi reconhecida, porque tiveram que reconhecer que Deus era na vida dela. Ela foi e veio para minha mãe, numa salinha, na rua Jacê, onde não tinha nada, e ali não tinha ninguém conhecia quem era a Beth. E a Beth ali prosperou. E eu lembro também, nessa caminhada, minha irmã Érica, na igreja da Faia, falando: eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar o meu marido. Gente, Deus, ele dá estratégia, ele dá pensamento, ele abre porta mesmo, ele faz você conquistar. E a Érica, ali na Faia, eu lembro como se fosse hoje. Poxa, Vera, eu preciso trabalhar. E a Érica falou ali: Érica, faz o teu currículo, Érica, eu vou mandar para o Zé. Gente, o currículo dela era rosa. Azul, rosa, não sei. Gente, o currículo é branco, gente. É branco, dá até vontade de chorar, mas o dela era rosa, para Deus achar aquele currículo, porque o Zé trabalhava lá. E a doutora, e ele falou para a doutora, tá um monte de gente sendo chamada, e a minha cunhada ainda não foi. Vai lá, Zé, vai lá pegar o currículo dela. Como é que ele ia achar no meio de um monte de currículo branco, gente? Aí ele olhou, era rosa ou azul, né? Rosa, né? Rosa. Aí o Zé puxou o currículo da minha irmã, e a minha irmã está lá, para a honra e glória do Senhor, na defensoria, falando do amor de Deus, ajudando muitas pessoas que não conhecem de leis. Quantas vezes eu ligo: Érica, poxa, a pessoa não recebeu pensão, Érica, esse moço não se aposentou, e eu recorro ali, a Érica conseguiu se formar, a Érica uma bênção, mesmo sendo a preferida. Temos que aceitar que a preferida é uma abençoada. E, gente, e é isso, gente. É isso, gente. Se eu deixar, eu vou falar muitas e muitas coisas. Lá da Itaité, que eu abri a porta da minha casa para aquelas crianças. Outro dia eu fui numa audiência de um colega meu, uma menina falou: Vera, como você fez falta? Poxa, você abençoava aquelas crianças ali através da Miquita. A Miquita, minha colega cega, eu comecei através dela a ver o que é a pessoa ser pobre e cega e morar num barraco. Através dela eu me comovi para fazer a cesta com toda a família. E eu vi que não era só a Miquita, era muito mais pessoas. E ali eu fui até quando Deus me permitiu. A Miquita morreu, as pessoas começaram a arrumar trabalho, ser abençoadas, aí eu vim para cá. E eu agradeço a oportunidade, peço perdão ao irmão, os irmãos, e eu quero oferecer, Senhor, esse culto em gratidão a Ti, por todas as bênçãos, por todos os benefícios, por tudo que Tu tem feito e que Tu ainda há de fazer. Em nome de Jesus, amém. Érica, pode cantar o hino que ela queria que tu cantasse, glória a Deus. Eu pensei até que ela ia cantar antes. Quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não vou deixar que contaminem a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não. Vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim,
se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Vou profetizar nossa vitória, tomamos posse dela aqui agora. E te agradeço, ó Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que tarde gloriosa. Irmãos, a nossa família sempre foi cercada pelos céus, pelos anjos, como Deus guarda a nossa família, como Deus contempla, dá livramento, abençoa, abre portas. Aleluia. Deus abre portas grandes para a nossa família. Se a gente olhar, a gente vê uma descendência da vovó e do vovô, né? Uma descendência abençoada. Meu Deus, é uma família abençoada. Desde as orações do nosso avô e da nossa avó ainda está diante do altar do Senhor, né? Ainda está diante do altar do Senhor, e as bênçãos do Senhor nos acompanham, né? As bênçãos do Senhor estão sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Que Deus continue te abençoando, Vera. Eu sempre digo para você que você é uma mulher de fé, né? Mas é aquela fé em ação. Eu aprendo muito contigo, Vera. Tu não sabe, mas eu aprendo muito contigo. Tu é uma mulher de fé em ação. Tu põe a tua fé em ação, né? Às vezes a gente tem fé, por exemplo, eu sou muito retraída, então eu tenho fé, mas a minha fé não é assim em ação. Eu não sou de fazer, falar, entendeu? Não sou assim. Eu peço muito a Deus, né? Eu peço muito a Deus para me fazer assim, ousada, né? Nós temos que ser ousada, né? No Espírito Santo de Deus. O Senhor quer uma igreja ousada, uma igreja viva, uma igreja cheia de autoridade, uma igreja cheia de confiança, né? Em Deus, não na nossa força, mas na força de Deus, né? Então, eu aprendo muito, glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, Vera. Foi maravilhoso os testemunhos, né? A gente só edifica a nossa fé. E, irmãos, a próxima semana será da nossa Sarinha, dessa preletora linda, que Deus com certeza já está colocando no coração dela uma palavra abençoada. Irmãos, olha, eu fico olhando como Deus está falando, como Deus está agindo em nosso meio, né? Como Deus está se agradando, gente, como Deus está se agradando de tudo aqui que Ele está fazendo em nosso meio. Então, eu louvo a Deus, né, por esse mover que o Senhor está fazendo. O Senhor ainda vai fazer muito mais, eu tenho certeza disso. Como a Sarinha vai estar trazendo a palavra da semana que vem, ela vai estar agradecendo a Deus, né, por esse momento, por essa live, que Jesus possa continuar abençoando. Depois tu vai falar, Vera. Não, é rapidinho. Por que o Misael, essa mãozinha contrária foi para mim ou para Sara? Seu sem vergonha. Foi para Sara. Eu sei. Sarinha. É o Misael. Tá bom, obrigado. Sarinha, pode orar, Sarinha, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso.